o Brasil é o país do trade. E a gente não tem um plano pra realmente melhorar o país, né, Marília? Exatamente isso. Eu fui também num evento, agora eu não me lembro qual, que a pessoa que tava palestrando falou uma frase que eu adorei. O Brasil é o país do trade, né? Não é o país da posição estrutural. Você investe no Brasil de uma forma oportunista. Sim. Então tem épocas que o Brasil tá barato e pode ser que o preço de commodity suba e especificamente nessa época vai fazer um trade, né? Subida dessa, uma montanha-russa, né? Uma montanha-russa. Não é aquele país que você fala assim, não, eu quero ter uma posição estrutural no Brasil, porque o Brasil lá pra frente vai ser expoente, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não é o caso. É isso, né? A gente tá sempre 2 anos de governo, 2 anos de eleição. 2 anos de governo, 2 anos de eleição. Então é muito difícil. É 2 anos arrumando a cagada do final do outro mandato, que prometeu demais e distribuiu. Aí depois mais 2 anos. Aí vira a corrida dos ratos, realmente. Porque a gente não consegue ter um plano de futuro. E até essa questão que a gente tava falando da Gleice falar isso, o que acontece? As pessoas não entenderam, porque muitas pessoas precisam de empréstimo, estão aí desesperadas, né? E aí o que acontece? Você tem que colocar o seu FGTS como garantia, né? Ou seja, um dinheiro que é seu, do trabalhador. Então, olha como que isso, né, em garantia pro banco. Então, olha o problema que gera isso, né? Quer dizer, ó, te empresto, mas você precisa dar o seu FGTS como garantia. Você tá emprestando o seu próprio dinheiro. Exatamente. Pegando emprestado o próprio dinheiro. Né? E aí é por isso que a gente tem que falar essas coisas. E aqui a gente nem entra no viés político, né? Se foi a Gleice, enfim, Lula e tal. Mas a questão é que o que tá sendo feito, o que tá sendo proposto, está errado. Porque você tá emprestando seu próprio dinheiro. E não faz o menor sentido. E os próprios bancos estão assim meio... Não, eu não vou fazer. Porque nem eles estão acreditando nesse projeto. Eles estão com medo de fazer, né? De seguir isso. Você não acha, Marília? Eu acho, assim, o que mais me assusta nessa situação toda é que a população não tá precisando de mais empréstimos. Quando você olha os dados de comprometimento da renda das pessoas, tá muito acima de 2014, 2015. Quando você olha dívida das famílias, as famílias estão muito endividadas. Leilões de imóveis triplicaram, né? Por não conseguir pagar em dia a parcela. Pois é, então assim, o comprometimento da renda tá alto, as pessoas muito endividadas e o governo estimulando mais os empréstimos. Esse cenário de crédito no Brasil, pra mim, tá muito arriscado. Você olha também spreads de crédito no mercado, né? CRIs, CRAS, debêntures, LCA, são nas mínimas históricas. Sim. Então, muita oferta de crédito, a preços, spreads de crédito historicamente baixos, a taxa de juros tá alta, então as taxas de juros dos empréstimos estão altas, mas os spreads de crédito estão muito baixos. Numa população altamente alavancada, com um alto comprometimento da renda, e se você tivesse isso num cenário de crise econômica, eu compreenderia. Ah, mas é crise econômica, a gente precisa estimular a economia, muita gente em situação complicada e tal. Não é o caso. A gente tá com PIB acima de 2%, acima do nosso PIB potencial e desemprego na mínima histórica. Exato. Horas, se nessa situação de PIB acima do potencial e desemprego nas mínimas históricas, você vai estimular a economia, o que você vai fazer na crise? Exato. Porque se você estimular na crise, estimular na economia, você não vai ter dinheiro. Exatamente. Tem que... Na crise estimula vezes 3, né? Você tem que... Tudo bem estimular na crise, tá certo, né? Suavizar os ciclos econômicos, legal. Agora, da onde você pega esse dinheiro pra suavizar os ciclos econômicos? Das épocas de alto crescimento. Então, agora era a hora da gente poupar. Porque se a gente entrar numa crise econômica com essa Selic a 15, a gente vai fazer o quê? Exatamente. E talvez a gente veja aí pra 17, 18, né? Vai saber, é aí que nós vamos entrar numa pergunta importante. Nesse momento, Marília, você que é super expert em renda fixa, com o cenário que nós estamos hoje, Selic em 14,25, vamos chegar em 15, aí já tá certo nesse ano. Quais são os melhores ativos na renda fixa pra gente estar de olho? Eu gosto de todos. O que eu mais gosto é o IPCA+, né? É IPCA mais 7,5. É muito juro. É muita taxa. Eu vi IPCA mais 7,5 no pior momento da Dilma. Né? No pior momento de 2016 tinha IPCA mais 7,5. Então é muito juro isso. E é um juro que, se ele se mantiver, a gente quebra. A gente não consegue financiar o tamanho da nossa dívida pública. Sim. Se o juro for IPCA mais 7 ad eterno, a gente quebra. Sim. Então, alguma coisa tem que ser feita aí. Então, me parece que é muito juro. Me parece que uma hora a gente vai ter que consertar esse problema. A gente vai ter que criar medidas aí de restrição fiscal, enfim, para que esse juro possa cair e a gente possa seguir financiando a dívida. Mas esse IPCA mais 7 me parece, mais 7,5 me parece muito protegido, né? Porque no pior momento da Dilma você tinha IPCA mais 7,5. Então, quanto mais ele pode subir? Fica difícil. E agora você já tem o próprio governo falando assim, não, veja bem, vamos cumprir o arcabouço fiscal, eu prometerei, que não sei o quê. Então, eles mesmos já deram um passo para trás depois que eles viram o câmbio desvalorizado daquela forma. Então, eu acho que o governo vai tentar não fazer tanta ondinha assim, vai trabalhar no limite do que o mercado deixa ele trabalhar. E você fica protegido contra a inflação, ele é um IPCA+. Então, eu gosto muito do IPCA+. E se as coisas melhorarem, se eventualmente
eventualmente, em 2026, começa a ficar claro que a gente vai ter uma mudança de governo para um governo mais fiscalista, esse título tem muito a ganhar, marcação a mercado. Se as taxas voltam para um patamar normal, de IPCA mais 4, você tem aí 3% para ganhar num título de 10 anos, você vai ganhar mais de 30%. Sim. E aí vale a pena vender esse título? Depois Ou que vale a cair? pena carregar inteiro? É depois que cair. Depende. Se chegar IPCA mais 4 e você achar que é por aí mesmo a taxa, você segue Mantém o carregando a IPCA mais 4. Se eventualmente, em algum momento do futuro, você achar que pode ter um risco muito grande por alguma mudança de governo ou por algum aumento de inflação, alguma questão, enfim. Essas taxas voltarem a subir, aí vale a pena vender e trocar por outra coisa. Questão do IPCA+, né? Eu vejo que assim, eu pelo menos na minha carteira, eu tô comprando pra mais, até pra mais, 2035. Tem muita gente que tem essa dúvida, né? De se alonga, se deixa mais curto. Qual é a sua visão, Má, sobre isso, em questão de prazo? Você tá né? falando de tesouro direto, né? Tô falando todos os que são atrelados a IPCA. IPCA+, pode ser CDB ou tesouro, enfim. Então, qual que é a diferença? Curva de juros tá meio que flat, né? Quase todos os vencimentos, tirando os mais curtinhos, estão lá em torno de IPCA mais 7,5. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, em quase todos os vencimentos, você vai ganhar, grosso modo, IPCA mais 7,5. O que vai fazer diferença? Quando as taxas caem, você tem um ganho de marcação a mercado. Se você investe num título de 1 ano e as taxas caem 1%, você ganha 1% na marcação a mercado. Num título de 2 anos, a cada 1% que a taxa cai, você ganha 2% de marcação a mercado. Num título de 10 anos, cada 1% que a taxa cai, você ganha 10%. Mais ou menos, tá? Não é bem assim. Só pra simplificar. Ou seja, quanto mais longo você compra, maior é o seu ganho se tiver um ciclo de queda. Os fundos multimercado, como é que eles fazem? Eles escolhem o vértice que eles acham que mais vai cair e se alavanca várias vezes para ter o ganho que eles querem ter. A gente, na física, a gente não fica se alavancando. Então, quando a gente quer ganhar muito, a gente tem que ir pro título mais longo, porque é aquele que tem maior sensibilidade a uma queda paralela, né, das taxas de juros. Então, como eu acho que IPCA mais 7,5 é uma super taxa e a gente teria pouco para perder, eu tô no longão, né? Eu não tô no 2060, porque daí já entra um título mais sem liquidez. O preço pode ficar muito sensível, né, de um título sem liquidez e atrapalhar a precificação. E também tem a convexidade das taxas, quer dizer, quanto mais longo você vai indo, menos você ganha dado uma oscilação. Então, acima de 10 anos, você ganha 10%. Aí 11, ao invés de você ganhar 11, você ganha 10,98. 12, ao invés de você ganhar 12, você ganha 11. Você vai caindo, né? A convexidade vai chegando num limite, assim, de ganho. Sim. Então, não precisa ir pro longão para ganhar muito, e ele é mais líquido, então você pode ter algumas disfunções de preço no cenário de crise. Então eu gosto, assim, entre 2030 e 2040 é onde eu mais gosto, assim, onde eu me sinto mais confortável. Então eu adoro o longão por isso, porque se as taxas de juros caem, você tem um ganho maior. E aí foi o que você falou, tem gente que faz muito bem a marcação a mercado e pode ganhar dinheiro ainda pode sair no ágio ainda. Agora, Má, me fala uma coisa, em relação a pós, é uma ótima agora também, né? Com certeza, o pós-fixado nunca perde. E quando a Selic tá alta, você vai ganhar muito dinheiro com ele. Você tá rodando aí a mais de 1% ao mês. Sim. Né? Então, é uma excelente alternativa. Agora, se as taxas de juros caírem, as taxas de mercado, se a gente tiver uma mudança do governo, você vai ganhar 100% do CDI. Sim. Enquanto, se as taxas de juros caírem e você tiver num IPCA mais do governo também, o mais seguro de todos, você pode ganhar 150 do CDI, 200 do CDI. Eu prefiro o IPCA mais. Mas para quem é extremamente conservador e não aguenta oscilação e não quer nem saber do que vai acontecer, do que não vai acontecer, é pós-fixado. O pré-fixado hoje não é uma boa? Na verdade, é o melhor de todos, né? Porque além disso, a gente ainda tem uma inflação implícita, precificada, né, nos prés, muito alta. Então, o mercado está precificando inflação acima de 6. Quer dizer, totalmente fora da meta, né? Totalmente fora. Então, se entra um banco central que joga a inflação para meta, você tem muito mais para ganhar no pré-fixado do que você tem para ganhar no IPCA+. Só que também, imagina, você compra um pré-fixado a 14,5, que é o que tá agora. Se a inflação vai para 10,67, que é o GOI. Com a Dilma? Com a Dilma, aí ela você come perde toda a sua rentabilidade. Exato. Então, ele é melhor, muito melhor, se tudo der certo. Mas se tudo der errado,
E E é por isso que o IPCA é melhor, né? E pra quem tá nos assistindo, Marília, como montar uma carteira? Por exemplo, o cara tem aqui 10 mil reais. Como montar uma carteira hoje? Ele chegou lá no banco, quero montar uma carteirinha de produto de renda fixa. Como é que você dividiria esse IPCA+, pós e pré? Então, o IPCA+ seria, assim, o meu top performer, digamos assim. Só que o IPCA+ 2040, ele tem risco parecido com a bolsa, né? Então, ele oscila muito. Então, eu coloco da minha carteira uns 35%, 40% do título. Porque daí, se acontece alguma coisa e o título cai 30%, você tá com 35%, você cai 10% só, né? Então, é um risco controlado. Mas assim, pra quem é mais agressivo, dá pra pôr até metade da carteira num título desse. E aí, se as coisas darem errado, você perde 15%, é mais tranquilo. Então, pelo menos de um terço a metade da carteira eu colocaria em IPCA+, e eu colocaria em títulos do governo, tá? Não colocaria em crédito privado. Títulos do governo. Pelo menos um terço a metade em IPCA+ 2035. Pra quem tiver apetite a risco, colocaria uma pitadinha de pré-fixado, sim. Então, uns 10%, assim, só pra falar que eu tenho. E o resto pós-fixado, super tranquilo, super seguro, pra não ter erro.